aí, olá! Começa agora mais um TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas, das Minas Gerais. Seja bem-vindo! Você vai ficar por dentro das decisões e de tudo que acontece no TRT Mineiro. No programa de hoje você confere: Justiça do Trabalho de Minas testa projeto que pode simplificar audiências. A Justiça do Trabalho é destaque no Dia de Minas, em Mariana, a primeira vila, primeira cidade mineira que tem mais de 300 anos e volta a ser a capital do estado um dia por ano. E veja ainda o quadro Notícias Jurídicas que apresenta as decisões do TRT de Minas. E você vai conhecer um juiz que reúne a família nas horas vagas em torno de uma atividade muito agradável: a música. Tudo isso você confere agora, aqui no TRT das Gerais. Abrir uma empresa pode ser o sonho de muita gente, mas para burlar a legislação trabalhista, algumas empresas sugerem ao trabalhador montar uma firma para entrar no mercado de trabalho. Essa situação nada confortável costuma trazer prejuízos e riscos para o trabalhador. Abrir uma empresa é fácil. Abrir empresa no Brasil é simples, desde que não tenha nenhuma pendência. Na hora de você estar registrando sua empresa, com uma semana sua empresa está registrada. Fechá-la é que às vezes é complicado. A burocracia é um dos principais fatores, que atrapalha o fechamento das empresas. E a não obtenção das certidões negativas de todos os órgãos municipais, estadual e federal. Então, qualquer uma delas que não tiver, você trava. Às vezes você fica anos e anos para resolver uma pendência. A Justiça do Trabalho tem recebido diversos casos envolvendo profissionais que tiveram a abertura de empresa como condição para a prestação do serviço como empregado. A juíza do trabalho substituta Thaisa Santana Souza julgou um caso na 7ª Vara de Belo Horizonte em que o trabalhador procurou a Justiça alegando que era contratado como pessoa jurídica em uma empresa, mas tinha vínculo e atribuições de um empregado. Ficou demonstrado pela prova dos autos que ele era subordinado à empresa, que ele não podia ser substituído por outra pessoa, ou seja, a prestação de serviços exigia a pessoalidade dele. Então, ficou comprovada a fraude. Então, com base no artigo 9º, a gente declara nulo aquele contrato de prestação de serviço e reconhece o vínculo de emprego direto com a empresa, que no caso era uma empresa de informática, se eu não me engano. Este trabalhador que atua como empregado, mas é contratado como pessoa jurídica, corre riscos e pode sofrer prejuízos. Os prejuízos para o trabalhador são diversos, porque há o pagamento apenas do valor contratado e os direitos trabalhistas não são cumpridos. Então, não há pagamento, anotação de carteira de trabalho, recolhimento previdenciário, fundo de garantia, de horas extras, férias, 13º, dentre os outros direitos que são assegurados ao trabalhador. Pessoal, é preciso tomar muito cuidado, hein? E preservar os direitos do trabalhador, sempre. José Eduardo de Rezende Chaves Júnior é o novo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de Minas. Ele tomou posse durante uma solenidade no gabinete da presidente do TRT, desembargadora Deoclécia Amorelli Dias. O desembargador foi nomeado pela presidente Dilma Rousseff, pelo critério de merecimento, substituindo o desembargador Antônio Álvares da Silva, que se aposentou. O magistrado se emocionou durante o discurso improvisado. Agradeço muito a presença. Quero agradecer a minha família. O desembargador tomou posse como juiz do trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro em 1989. No ano seguinte, no TRT de Minas. Em 1993, foi promovido a juiz titular.
Na posse, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargadora Deoclécia Amorelli Dias, e o primeiro vice-presidente do TRT, desembargador Marcos Moura Ferreira, falaram da importância de nomear o magistrado com o talento de José Eduardo. O tribunal ganha hoje um grande juiz, um grande desembargador. O doutor José Eduardo já é um juiz de carreira, com bastante tempo na carreira, um juiz que substituto por vários anos desse tribunal. O novo desembargador disse que vai trabalhar ainda mais a favor da justiça do trabalho. A distribuição é aqui, na terceira região, que costuma... É considerado no Brasil um dos melhores tribunais do Brasil, né? Então, para manter essa boa fama do nosso tribunal, para manter o serviço em dia, nós temos aí uma avalanche, um tsunami de processos toda semana para julgar. A Justiça do Trabalho de Minas testa projeto que pode simplificar as audiências e facilitar o registro de depoimentos. E, quem sabe, até mesmo ajudar na conclusão do processo. É o que você confere agora na reportagem de Aline Dias. Câmeras e microfones ligados. Nesta vara do trabalho em Belo Horizonte, os depoimentos das testemunhas são todos gravados. O vídeo fica arquivado junto com o processo. Eu achei bastante interessante, porque torna a audiência bem real e transcreve perfeitamente o depoimento das partes. Então não há aquela discussão se a testemunha falou ou deixou de falar alguma coisa, ou se a parte realmente informou o fato ao juízo. A novidade faz parte do projeto piloto da Justiça do Trabalho de Minas. O programa ainda está em fase de testes, mas já apresenta bons resultados. Suzana que o diga, datilógrafa há mais de 6 anos, ela digitava palavra por palavra o que as testemunhas diziam. Antes eu digitava toda a audiência e hoje eu apenas dou um comando no computador, clique, começa e clique, termina. O programa faz parte das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. O material gravado fica disponível para juízes, desembargadores e também para as partes envolvidas no processo. A expectativa é que o projeto seja implantado em todas as varas do trabalho de Minas Gerais. Segundo o juiz responsável pelo teste do projeto, o tempo da audiência reduziu em 70%. Não há mais necessidade do juiz filtrar o depoimento da testemunha e ditar para a datilógrafa de audiência os termos que ele acha que a testemunha falou e que deveriam constar na ata. Essa pode parecer pouco, mas esse tempo que se gasta entre o que a testemunha fala, o que o juiz absorve e o que o juiz dita para a datilógrafa escrever, é um tempo razoável. Algumas pessoas ainda ficam tímidas na frente das câmeras, mas até essa certa vergonha pode ajudar na conclusão do processo. O meu sentimento é de que as testemunhas têm sido mais verdadeiras, mais sérias no seu depoimento. Não que as outras não sejam, mas me parece, depois de muitos anos, ouvindo testemunha, que as testemunhas têm tido mais seriedade, mais compromisso no seu depoimento depois da videogravação. Ao som de sinos, com desfile de guarda e bandas. O Dia de Minas é comemorado uma vez por ano e a tradição torna a cidade de Mariana a capital do estado. Este ano, o ministro do TST, Carlos Alberto Reis de Paula, foi o orador oficial. Os sinos se dobram para comemorar os 316 anos de Mariana. Primeira vila, primeira capital, primeira cidade a ser projetada em Minas Gerais. Mariana ainda preserva a sua história, na arquitetura, na religiosidade, na simplicidade do povo. Morar em Mariana é bom, porque é uma cidade muito católica. A cidade respira o clima de história. Tem essa tradição histórica e religiosa. Eu gosto demais daqui, eu já moro aqui há 50 anos. As festividades de aniversário começaram cedo com a celebração da Santa Missa. Fundada em 1696 por bandeirantes paulistas, a cidade recebeu este nome em homenagem à mulher do rei João V, Rainha Maria Ana. A época da exploração do ouro se foi, mas Mariana ainda guarda riquezas que nos remetem ao tempo do Brasil colônia. A beleza das igrejas, a arquitetura barroca.
O Thaís, ele deixou obras de grande vulto aqui na cidade de Mariana, como na igreja de São Francisco de Assis, na Catedral Basílica da Sé. Hoje, Mariana tem cerca de 54 mil habitantes. Na cidade, o novo contrasta com o antigo. Carros passam pelas ruas ainda de pedras. Crianças brincam nas praças. Paisagem que atrai muitos turistas. As igrejas são muito bonitas, né? O pessoal muito acolhedor. Tem aí um acervo cultural bem extenso. No aniversário de Mariana, a capital mineira é transferida simbolicamente para a cidade. A praça se transforma em um grande palco onde toda a história é relembrada. E é neste cenário que, todos os anos, acontece o Dia de Minas, que neste ano foi ainda mais especial para a Justiça do Trabalho. O orador oficial foi o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Carlos Alberto Reis de Paula, que, ao falar da importância do evento, destacou que a Minas de ontem tem encontro marcado com a Minas de hoje. Em momentos de rigorosa transição, é que devemos enxergar nos dias de hoje para que preservemos os valores típicos da mineiridade, que podemos sintetizar em respeito às tradições, em conjugação com a luta pela liberdade. O ministro foi agraciado com a medalha do Dia do Estado de Minas Gerais, com outras 49 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Estado. E é muito bom viver com a nossa gente, né, com nós mineiros. Eu gosto de Minas e por isso eu proclamo com muito orgulho que sou mineiro. Na solenidade, o governador do estado, Antônio Anastasia, comentou a escolha do ministro do TST como orador oficial do Dia de Minas. É um grande nome mineiro em Brasília e, portanto, é uma das glórias de Minas. Nós temos a oportunidade de honrá-lo e ele também honrar Minas na função que ocupa. A desembargadora do TRT Minas, Maria Laura Franco Lima de Faria, convocada do TST, representou o tribunal no Dia de Minas, que teve Mariana como capital, os mineiros como personagens principais e a mineiridade exaltada em cada gesto, em cada fala, em cada expressão. No próximo bloco você confere mais decisões do TRT de Minas no quadro Notícias Jurídicas com Margarida Lages. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Vamos apresentar mais um quadro com as decisões do Tribunal Regional do Trabalho de Minas. É o Notícias Jurídicas na TV. Você acompanha agora com Margarida Lages. Notícias Jurídicas na TV começa hoje com uma boa notícia para os cortadores de cana. A recente alteração da Orientação Jurisprudencial 235 do TST reconheceu expressamente o direito dos cortadores de cana a receberem não apenas o adicional de horas extras, como os demais trabalhadores que ganham por produção, mas também o valor da hora extra trabalhada. Isto porque trata-se de trabalho braçal, desgastante e prejudicial à saúde. Nesse mesmo sentido, já vinha julgando a Justiça do Trabalho Mineira. Na 4ª turma do TRT, a juíza convocada Adriana Goulart de Sena Orsini julgou desfavoravelmente o recurso de uma usina que pretendia pagar apenas o adicional de horas extras a um empregado. A turma manteve a sentença que determinou o pagamento de horas extras acrescido do adicional. O voto da juíza convocada teve base em decisões anteriores do TRT de Minas, que já vinha reconhecendo a situação especial do trabalhador rural braçal. Apesar dos avanços e das conquistas dos direitos das mulheres, as ações ajuizadas na Justiça do Trabalho Mineira revelam que ainda são grandes as dificuldades para conciliar maternidade e vida profissional.
Uma dessas ações foi recebida pela 9ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. A juíza substituta, Andréia Marinho Moreira Teixeira, constatou que uma empregada doméstica acusada de abandono de emprego, na verdade, havia faltado ao trabalho para acompanhar o filho de pouco mais de 1 ano de idade ao hospital. De acordo com a juíza, embora a legislação não abone a falta da mãe que precisa acompanhar o filho menor doente, não se pode dizer que a empregada tenha cometido qualquer falta grave para justificar a dispensa por justa causa. A ex-empregadora foi condenada ao pagamento das parcelas típicas da dispensa sem justa causa. Não houve recurso da decisão. Para facilitar a vida de advogados e as partes no interior do estado, o TRT de Minas conta com a ajuda da tecnologia. É a sustentação oral à distância. Ela permite que a defesa de processos seja feita de diversas partes do estado. Varginha, no sul de Minas, é o 7º foro a oferecer a sustentação oral à distância na Justiça do Trabalho. O TRT Minas inaugurou a sala de sustentação oral no Fórum Trabalhista de Varginha, no sul de Minas. De Belo Horizonte, a presidente do tribunal, desembargadora Deoclécia Morelli Dias, comandou a sessão que deu início ao sistema. Com o serviço, os advogados poderão fazer a sustentação via conferência nos julgamentos de recursos do TRT, sem a necessidade de deslocamento dos advogados, o que reduz o custo das ações para as partes. É uma grande ajuda, uma ferramenta da tecnologia à disposição dos tribunais e que nós saímos pioneiro nessa experiência e tem dado certo, né? É um prazer sempre termos advogados aqui conosco em todas as sessões, mas o que nós oferecemos não é para nos facilitar, mas sim para facilitar o acesso do advogado, da parte, através do seu representante legal, àquela sessão em que será julgado o seu processo. Juízes titulares das varas locais e representantes da OAB marcaram presença na solenidade. O juiz auxiliar da presidência do TRT, Orlando Tadeu de Alcântara, falou sobre a importância do uso da tecnologia para melhorar a prática do dia a dia dos advogados. Ao final, cumprimentos, aplausos e, enfim, inaugurada a sustentação oral em mais uma cidade mineira. Que isso? Que é 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 isso? O senhor sabe o que significa fórum e foro? Ó, fórum eu conheço. Onde tem promotores, juízes, vão lá pro fórum. Fórum deve ser alguma pessoa que vai dar palestra, né? O que é fórum? Foro, não conheço a palavra. É a mesma coisa, fórum. Sei não. Fórum sei, né? Fórum, pô, é lógico. Fórum da justiça. Fórum onde é que fica os vereadores? Os tribunais, né, da justiça. É como se fosse lá onde que os vereditos ficam lá. Foro. Foro é que já foi, né? Foro é a comarca. Qual que é o foro? É aquele que só cabe à própria pessoa decidir ou não. O que é isso? A palavra fórum vem do latim antigo e significa o local onde se reuniam os comerciantes e os edifícios públicos na cidade de Roma. E hoje essa palavra significa, no português atual, o local onde funciona um prédio público destinado à justiça, como, por exemplo, o Fórum Lafayette, o Fórum da Justiça do Trabalho de primeiro grau. O foro é a palavra que atualmente faz a identificação de uma competência, de uma aptidão ou mesmo de proximidade. Nós temos o foro trabalhista, nós temos o foro civil ou o foro criminal. São exemplos de competências. Nós temos o foro de Belo Horizonte, para designar o local onde deverá ser julgado determinado processo, ou foro de Contagem. E nas horas vagas de hoje você confere agora um juiz que reúne a família em torno da música. Uma verdadeira comunhão de talentos. Olá, o Nas Horas Vagas de hoje é com um magistrado da Justiça do Trabalho desde 1991. Mas o assunto de hoje com ele
é a música. Estou falando do juiz do trabalho do TRT Minas, Dr. Antônio Gomes de Vasconcelos. Doutor, obrigado por nos receberem na sua casa para a gente falar um pouquinho de um dos hobbies, a música. Pois é, um prazer tê-lo aqui, vamos conversar. Doutor, como é que é isso? Como é que quais são os hobbies que o senhor tem aí fora desse trâmite da Justiça do Trabalho, que a gente sabe que é trabalhoso, é oneroso? Olha, sobra pouco tempo, né? Principalmente no meu caso lá. Além da Justiça, eu dou aula na Universidade Federal. Então, mas mesmo assim, eu não deixei de cultivar coisas que eu gosto desde a adolescência, por exemplo, a música. Vamos começar com a música então, doutor Antônio Gomes? Podemos. Mas me conta uma coisa, quando é que o senhor encontra tempo para se dedicar ao violão? É só nos fins de semana e às vezes altas horas da noite e às vezes até de madrugada. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. E é o momento da gente conhecer a família que também faz parte da vida musical do senhor. Sem dúvida, com prazer. Essa é a Eliana, minha esposa, né? Esse aqui é o Tiago Eduardo, e esse aqui é o Otávio Augusto. São minha família. Eliana, como é que é essa coisa da música na família? É um encontro de todos? É mais um motivo para se encontrar, para poder se divertir? É um momento que a gente tira de interação, né? Então, nos momentos, assim, nos tempos vagos, nas horas que a gente está com lazer, nós temos uma salinha aqui que a gente reúne, vamos brincar com os instrumentos, vamos jogar. Então, a música faz parte dessa interação familiar. E a gente vai conhecer agora essa família, um número que eles prepararam especialmente para o Nas Horas Vagas, nessa sala de música que a Eliana falou. Vamos lá? Qual que é o número que a gente vai mostrar primeiro aqui para quem está nos assistindo? O Otávio vai mostrar o número dele, né, Otávio? Eu vou tocar com ele uma musiquinha aqui. Família talentosa aqui no Nas Horas Vagas, e a gente vai chegando ao final deste programa. Doutor, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. E vamos encerrar com música aqui no Nas Horas Vagas. Esse programa tão musical, ainda mais musical no final com Bob Dylan. Legal, né? O nosso programa está terminando, mas na próxima semana tem mais. Eu espero você. Tchau!